Salve F1 Maníacos, tudo beleza? Eu sou o Gabriel Gavinelli e esse é o F1 Mania em Dia. Hoje então, segunda-feira, dia 2 de agosto, como eu sempre falo aqui, ressaca da Fórmula 1. Tivemos ontem então um excelente, um imprevisível, um caótico, dá pra usar vários adjetivos aí, para dizer um pouco sobre o Grande Prêmio da Hungria de Fórmula 1, pois é, que corrida lá no Hungaroring, claro, o destaque do vídeo de hoje é então GP da Hungria de Fórmula 1, tá? Então já peço para vocês aí que vocês curtam esse vídeo, compartilhem esse conteúdo, se você ainda não é inscrito no canal, então inscreva-se aqui abaixo e aí não esquece, né, de ativar o sininho para receber notificação sempre que os conteúdos aqui do F1 Mania forem ao ar e considere também ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube. Então aqui embaixo, ó, no Seja Membros, você escolhe um dos 3 planos aí, claro, recebe benefícios exclusivos e também apoia o time aqui do F1 Mania, tá legal? Então é isso, eu volto aí depois da vinheta. Bom, meus amigos e amigas, então tivemos ontem aí a 11ª etapa da temporada 2021 da Fórmula 1, o movimentadíssimo Grande Prêmio da Hungria, que deu a vitória para Esteban Ocon, né? Mas a gente, antes de passar aqui os resultados, vou fazer um resuminho básico do que aconteceu na corrida, e olha, não é fácil esse resumo, porque tivemos vários acontecimentos aí determinantes, né? Então começamos aí com chuva, né? A chuva chegou, a previsão do tempo dessa vez acertou e no domingo então de manhã chovia, manhã aqui no Brasil, tarde lá na Hungria, mas chovia no circuito e todos os pilotos partiram aí para largar com os intermediários. Logo na largada, o Hamilton largou muito bem, o mesmo aconteceu com o Verstappen e com o Lando Norris, mas quem largou muito mal foi o Valtteri Bottas, então ele patinou ali ainda no grid de largada, acabou sendo superado por vários pilotos e aí veio o que movimentou toda a corrida, né? O Bottas errou a freada, acabou acertando o Lando Norris, que acabou espalhando para cima do Max Verstappen, o Bottas ainda acertou o Sérgio Pérez no caminho e tivemos também o Lance Stroll, né? O Stroll ali também freou muito tarde, acabou acertando o Charles Leclerc, acabou com a corrida aí do Monegasco e claro, tivemos um tempo de interrupção de bandeira vermelha muito longo aí para recolher todos os destroços da pista e etc. E aí quando a gente voltou então para a relargada, o tempo mudava muito, não chovia mais e a pista parecia já seca, mas os pilotos foram para a volta de formação ainda com os pneus intermediários. Acontece que 19 não, porque já tinha o abandono aí de vários pilotos na primeira volta, mas todos os pilotos que estavam aí na pista então foram para os boxes para trocar por pneus slicks, com exceção do Hamilton, né? O Hamilton até depois da corrida, ele falou que perguntou ali para a Red Bull se não era bom trocar, a Red Bull disse que ia chover mais, então é um erro estratégico aí da Mercedes, né? Desculpa, então colocou o Hamilton sozinho no grid, e aí tivemos uma das largadas mais bizarras da história da Fórmula 1, Hamilton sozinho no grid, largou ali enquanto os pilotos largaram dos boxes, né? O Hamilton deu uma volta e aí sim foi para os boxes, voltou na última posição. Pois é, Ocon já liderava a corrida, seguido por Sebastian Vettel, né? Algo que se concretizou até o final da corrida, os dois terminando no pódio. E aí o Hamilton fez uma excelente corrida de recuperação, conseguiu passar o Alonso ali nos estágios finais, o Alonso deu um trabalhão para o Hamilton, mas o Hamilton conseguiu, olha, se não fosse o Alonso, é bem provável que o Hamilton teria vencido essa corrida, e acontece então que ele depois passou o Alonso, passou o Sainz, terminou na 3ª posição, e aí sim tivemos então o pódio lá formado por Ocon em primeiro, Vettel em segundo, Hamilton foi o 3º colocado, na 4ª posição Carlos Sainz, o 5º foi o Alonso, o 6º Pierre Gasly, seguido aí pelo Yuki Tsunoda, então a AlphaTauri terminando com os 2 pilotos dentro da zona de pontuação, a mesma coisa com a Williams, então o Nicolas Latifi foi o 8º colocado, seguido pelo George Russell, marcando enfim os seus primeiros pontos com a Williams, um ótimo resultado da Williams também, que acabou superando até a Alfa Romeo nos construtores, e para fechar os 10 primeiros, então, Max Verstappen, né? O Verstappen teve danos grandes na primeira volta, conseguiu voltar para a corrida, mas ficou preso atrás do Ricardo ali
praticamente toda a corrida. No finalzinho ele conseguiu superar então o australiano, que diga-se de passagem fez uma corrida muito ruim também, o Daniel Ricciardo, mas é isso, o Max Verstappen garantiu um pontinho, mas não o suficiente para ter sido superado por Hamilton. Então agora a gente tem aí Hamilton aqui, ó, vamos lá, passando a classificação do Mundial de Pilotos, né? Então Hamilton agora lidera com 192 pontos, Max Verstappen é o segundo colocado, 6 pontos atrás com 186, Lando Norris mesmo abandonando aí, conseguiu um bom resultado, 113, um bom resultado não, continua na terceira posição agora com 113 pontos, né? O Valtteri Bottas é o quarto com 108 e o Sérgio Pérez é o quinto com 104. Norris, Bottas e Pérez abandonaram a corrida, o mesmo com o Leclerc, né? O Leclerc é o sexto na colocação, o sexto na tabela de construtores, de pilotos, desculpa, com 80 pontos, mesmo número agora do Carlos Sainz, né? O Leclerc abandonou, o Sainz terminou em quarto e agora é o sétimo colocado ali, empatado com 80 pontos. Daniel Ricciardo, oitavo, com 50 pontos. Sebastian Vettel, o nono, com 48 pontos. E fechando os 10 primeiros, então, Pierre Gasly com 48 pontos, né? Agora o Ocon, com essa vitória, subiu para a 11ª posição, superou o seu companheiro de equipe, o Fernando Alonso. O Ocon tem 39 pontos, o Fernando Alonso é o 12º com 36, né? Então, depois da corrida, a gente teve alguns casos que ainda estão sendo investigados, né? Então, o Vettel, né, acabou não tendo combustível suficiente, ele parou ali na pista, né, e depois ele acabou sendo desclassificado, né? A FIA emitiu aí um comunicado no final do domingo dizendo que o Vettel estava desclassificado da corrida, achou apenas 300 ml de combustível ali, sendo que o mínimo era de 1 litro, então o Vettel foi desclassificado. A gente recebeu uma nova classificação aqui da corrida, o resultado final da corrida e também a classificação de pilotos alterada, mas a Aston Martin resolveu entrar com um recurso, né? Então a Aston Martin recorreu dessa decisão da FIA e aí, por enquanto, a gente tem ainda mantida essa segunda posição do Sebastian Vettel. A gente vai ter que aguardar esse recurso, na verdade, aí da Aston Martin para saber, para ter o resultado final alterado. Então segue o Vettel em segunda posição, mas é bem possível aí que ele perca essa posição depois, então, que o recurso da Aston Martin for julgado, né? Mas de fato tivemos uma corrida impressionante, uma corrida que diz muito sobre essa temporada 2021 da Fórmula 1, né? Lembrando que essa corrida marcou aí o início das férias da Fórmula 1, ou as férias de verão europeu, então a gente volta agora com corridas da Fórmula 1 no final de agosto, já com o GP da Bélgica, né, em Spa-Francorchamps, né? E a gente teve um fator muito importante também que vai determinar aí, sem dúvida nenhuma, a sequência do campeonato, né? Então, o Max Verstappen teve aquele acidente com o Lewis Hamilton no GP da Inglaterra, o carro foi do Max Verstappen acabou destruído, a Red Bull trabalhou para recuperar o carro e o motor do holandês e usou como teste então o TL1 da Hungria, né? Acontece que o Verstappen fez o TL1, o TL2, o TL3, a qualificação com esse motor, mas para a corrida a Red Bull resolveu então trocar o motor do Verstappen. O Verstappen correu com um motor novo ali e foi sua terceira unidade de potência da temporada, lembrando que os pilotos têm aí exatamente 3 motores disponíveis. O Verstappen então entrou no seu último motor e a gente tem ainda mais da metade da temporada, então isso pode fazer diferença aí pro holandês. Enquanto isso, né, a Mercedes, o próprio Hamilton declarou aqui pra gente no F1 Mania que a Mercedes vem com um novo motor, uma atualização do motor ali em termos de confiabilidade e mapeamento para a segunda metade da temporada, e é essa grande esperança aí da Mercedes saltar à frente da Red Bull, apesar de ter parecido aí que a Mercedes realmente tinha mais carro no GP da Hungria desse final de semana, né? Mas é isso, que baita corrida, nada melhor do que isso pra gente poder ir para essas férias aí da Fórmula 1 com aquele gostinho de quero mais, né? Essa corrida foi muito importante, então pro campeonato da Fórmula 1, Hamilton sai na liderança. Nos construtores, a Mercedes também assumiu a liderança aí da Red Bull, que era da Red Bull. A Mercedes tem agora 300 pontos contra 290 da Red Bull, tá legal? Mas a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: usem um adjetivo aqui, eu coloquei alguns aqui, caótico, imprevisível, incrível, me deem aí um adjetivo pra gente tentar
sintetizar o que foi o GP da Hungria de Fórmula 1. Então coloquem aí nos comentários um adjetivo do GP da Hungria de Fórmula 1. Claro, amanhã na terça-feira eu trago aí os comentários feitos por vocês, tá legal? Então, o vídeo de hoje é esse, eu vou ficando por aqui, agradecendo a participação de vocês, o engajamento, tamo junto nessa, né? Não esqueça aí de deixar o seu comentário, então, também de curtir o vídeo. Se você não for inscrito, aproveita aí, já se inscreve no canal e ativa o sininho também e considere ser um membro apoiador do F1 Mania aqui no YouTube, tá legal? Eu volto amanhã com mais notícias aí sobre a Fórmula 1, sobre o esporte a motor. Então é isso, um grande abraço e até mais!